Boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá? É um prazer para mim estar com vocês. E hoje eu vou, assim, o conteúdo, a gente estava estudando eletricidade e a gente iria entrar num conteúdo novo, na sequência, que seria uma parte mais voltado para a área da biologia, né? Porque, como vocês sabem, as ciências naturais, principalmente na etapa que vocês estão, 8º ano, e em seguida 9º, né, próximo ano, e depois ensino médio, e sempre foi assim. Mas, assim, até o 7º ano a gente não faz essa divisão. Mas as ciências naturais, elas são subdivididas em 3 ciências, que é a química, a física e a biologia, tá? Então, a gente estuda, dentro das ciências naturais, assuntos relativos às 3. Às vezes, elas estão, como é que eu poderia dizer? Elas estão agregadas uma na outra, e às vezes não, tá? Tem assunto que é só biologia, tem assunto que é só física, tem assunto que é só química, e tem assunto que é tanto que no vestibular hoje, no Enem principalmente, a gente não tem mais uma prova de física, uma de química, uma de biologia, que antigamente a gente tinha. A gente tem o quê? Ciências da natureza, que são as ciências naturais. E é uma prova só. E lá não vem identificando, essa questão é biologia, essa questão é química, não. O próprio aluno, ele aprende aí discernindo o que é uma coisa e o que é outra, tá? Essa parte que a gente vinha estudando, essa parte de energia, de eletricidade, é tudo mais voltado para física. A parte que nós iríamos ver agora, que é a parte relacionada com reprodução, é mais voltada para a biologia, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui apresentar a tela e a gente vai dar uma puladinha, tá? Vamos pular. A gente vai pular da unidade 1 para a unidade 3, tá? Com capítulo 7, onde a gente vai começar a abordar, né, questão dos movimentos da Terra, movimentos da Lua, formação das estações, clima, todas essas abordagens aqui são cobradas na OBA, tá? Que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, a gente vai iniciar com os movimentos da Terra e da Lua, tá? Então, deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me interromper, podem falar, tá? Porque eu ainda não compartilho a tela, então eu estou aqui na tela do livro, mas não estou vendo vocês. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês, tá? Então, se alguém falar no chat, outro me avisa, e se alguém quiser falar, fazer alguma pergunta, liga o microfone e fala, tá? Que aí escutar eu escuto. Bom, você já reparou que, dependendo do lugar e da época do ano no planeta, alguns países apresentam baixas temperaturas e outros altas temperaturas? Então, a temperatura, ela varia, né, ao longo do nosso planeta. Mas por que ela varia, né? Por que acontecem essas variações? É justamente isso que nós vamos tentar entender aqui, tá? Então, a gente tem aqui uma imagem, né, tirada em Denver, em julho, uma imagem de verão, e outra imagem também em Denver, nos Estados Unidos, tá, essa cidade, em dezembro, lá já está em inverno em dezembro. E aí a gente se pergunta, mas aqui, né, aqui no nosso, não é no nosso país, é na nossa região mais específica, a região Nordeste. Nós não temos essas manifestações das estações. E aí muita gente acha que por conta disso nós não temos as estações. Temos, sim, todas as estações. Nós não temos a percepção dessas estações aqui na nossa região, e nós vamos entender por quê, tá? Aí ele agora vem mostrando uma imagem de Cidade do Cabo, na África do Sul. Ó, a fotografia tirada em dezembro e tirada em julho. Olha o verão e olha o inverno.
Eu quero que vocês observem, olha essa fotografia de Denver no verão e no inverno. Dá para perceber uma mudança? Como é que fica a paisagem? A paisagem muda, vocês concordam? Já que em Cabo, Cidade do Cabo, na África do Sul, a gente já não consegue ver uma mudança muito grande na paisagem. Concordam? O verão, assim, a gente vê assim, um céu mais aberto, com nuvens mais branquinhas, né? Mas o inverno, quase que normal. Então, o que pode ser observado ao comparar as fotografias da cidade de Denver e de Cidade do Cabo, na África do Sul, né? Denver apresenta grandes variações de temperatura ao longo do ano, sendo negativas nos meses de novembro a março. Temperaturas negativas significam temperaturas muito baixas, tá? As maiores temperaturas ocorrem nos meses de junho, julho e agosto. No entanto, na cidade do Cabo, tem pouca variação de temperatura, tá? Com as menores baixas também em junho, julho e agosto. Porém, não é perceptível, né, essa movimentação aí. E aqui o livro traz uma obra do artista italiano Giuseppe Arcimboldo, né, conhecido pelos diferentes retratos que produziu, utilizando-se de objetos como plantas, animais e outros componentes da natureza. E aí ele tentou representar, através da arte, as 4 estações. Tem também um músico italiano chamado Anthony Vivaldi, né? Ele toca música, ele já morreu, né, pessoal, há muito tempo. Não sei se vocês já ouviram falar em Vivaldi, mas ele também tentou representar as 4 estações, mas através da música, tá? Então, ele compôs uma obra chamada As 4 Estações de Vivaldi, que, por sinal, lindíssima, tá? Lindíssima. Bom, apesar de até realizar alguns movimentos, né, então a gente tem o movimento de rotação, que é o movimento da Terra em torno do próprio eixo, né, a Terra girando em torno dela mesma, e tem o movimento de translação, que é o movimento ao redor do Sol, tá? Então, marquem aí, quem tem o livro, né, façam aí essa marcação. Se você não tiver a canetinha marca-texto, não tem problema. Você pode marcar simplesmente sublinhando, de lápis mesmo, de caneta, da forma como você achar melhor. Como é um livro que você vai ter que devolver, então eu aconselho que você sublinhe de lápis. Apesar que não tem problema a pessoa receber o livro marcadinho, tá? Então, esses 2 movimentos, o movimento de rotação e translação, eles determinam a nossa questão de tempo, nossa marcação de tempo, tá? Dias, anos, as estações, né? Então, eles não são sentidos por nós de forma direta, tá? A gente não consegue perceber, por exemplo, a gente tem a impressão que está o tempo todo tudo parado, mas não é verdade. A Terra está sempre se movimentando. Ela tanto faz o movimento em torno dela mesma, como ela vai se movimentando em torno do Sol. Então, ela faz 2 movimentos, tá? Então, ao longo de um ano, o planeta Terra possui 4 estações climáticas diferentes, de forma contrária em cada um dos hemisférios. Ou seja, se você pegar o planeta Terra e partir no meio, né, num eixo, em uma linha imaginária, no eixo longitudinal, tá? No comprido, não é no horizontal, é no vertical. Você vai dividir o planeta em 2 hemisférios. É o hemisfério sul e o hemisfério norte. E o que acontece? Essas estações, elas são opostas, tá? Então, enquanto num hemisfério está acontecendo o verão, no outro hemisfério está acontecendo o inverno. Enquanto no hemisfério nós temos a primavera, no outro hemisfério nós vamos ter o outono. E por aí vai, tá?
Então, essas características específicas, né, como, por exemplo, o aumento e a diminuição de chuvas, o calor, do frio, tudo isso vai causar um impacto nas estações, tá? E elas vão se diferenciar por causa do movimento de translação da Terra, ou seja, o movimento que a Terra faz em torno do Sol, e também da inclinação em relação ao eixo de rotação. Rotação não é o movimento que ela faz em torno dela mesma? Pois bem, ela faz esse movimento em torno de si, ela vai fazendo assim, ó, ela vai passando assim, ó, e vai rodando, tá? No que ela vai rodando, ela roda em torno de si e vai rodando em torno do Sol. Só que nesse movimento de rotação, ela faz uma pequena inclinação, tá? E aí é isso que nós vamos começar a estudar, esses movimentos. Então, prestem bem atenção. Movimento de rotação e de translação. Isso aqui, né, dá para a gente fazer, dá para você fazer em casa, se você quiser, né? Você pega uma bola de isopor, tá? Enfia um palito de madeira, né, aqui bem no centro, e passa as marcações, tá? Essas marcações pode ser com barbante, pode ser inclusive com canetinha, para mostrar como é que são marcadas as linhas da Terra. Na verdade, são linhas imaginárias, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui a linha vermelha, ela vai fazer a marcação bem no centro, tá? Então, a gente tem uma marcação assim nesse sentido, no sentido vertical, e temos outra marcação no sentido horizontal. Essa marcação no sentido horizontal, que divide a Terra em duas partes, em dois polos, tá? É uma parte bem no centro, que é uma região bem central. Essa região é chamada linha do Equador. Logo um pouco acima e um pouco abaixo, nós temos os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio. Tudo isso aqui você estuda também em geografia, tá bom? Não sei se vocês já estudaram. E esse experimentozinho aqui, olha só. Aí, feito essa representação aqui da Terra, né? Com essa inclinaçãozinha, tá? Tem que ter essa inclinação. Liga-se uma lâmpada, tá? Então, aqui é como se fosse a Terra. E aí, tem que ir botando ela para rodar em torno de si e em torno da lâmpada. A lâmpada aqui representando quem? O Sol, tá bom? Então, o que aconteceu com o alfinete no movimento 1 e no movimento 2, né? O movimento 1 é o movimento dela em torno de si, e o movimento 2 é o movimento dela em torno da lâmpada, que representa o Sol, tá? No movimento 1, o alfinete fica iluminado, e no movimento 2, não, tá? Considerando que o alfinete 1 representasse uma região da Terra e a luz da luminária, a luz solar, movimento 2 representaria que na região indicada pelo alfinete seria dia ou noite? Sim, tá? Porque onde tem iluminação do Sol, isso representa o dia. Onde o Sol não está iluminando, isso representa a noite, tá? Então, que movimento da Terra foi representado nessa atividade? O movimento de rotação. Aí aqui ele vai fazer novamente, agora simulando o movimento de translação, tá? Por isso que no movimento de translação, a gente tem os hemisférios diferenciados, ó. Aqui tá claro e esse lado tá escuro. Quando ele vem bem para cá, aí ele vem para cá. Aí quando ele chega aqui, o lado que estava escuro aqui vai estar claro, e o lado que estava claro aqui fica escuro desse outro lado, tá? Os modelos dessas páginas, né, esse experimento, ele mostra o quê? A representação dos movimentos de rotação e translação, tá? A rotação é um movimento ao redor do próprio eixo, relacionado à formação de dias e de noite. Então,
Isso é uma coisa importante de vocês marcarem ou anotarem, né? Como preferirem, tá? Você marca para quando você for estudar, você ser chamado a atenção para isso, ou você faz anotação, tá? Como preferir. Então, o movimento de rotação está relacionado, primeiro, ao movimento da Terra em torno dela mesma, segundo, formação de dias e de noites, tá? Já o movimento de translação, que é o movimento realizado em torno do Sol. É o movimento que é realizado em torno do Sol. Então, são coisas assim, muito básicas, são, mas que é importante de você perceber, de você entender. Porque se você entende isso aqui, que é o básico, as outras coisas depois vão ficar mais fáceis de você entender, tá? Então, nós vimos que a Terra tem um eixo de inclinação de aproximadamente 23 graus e meio em relação à vertical. Isso resulta em diferentes incidências de luz solar para as diversas regiões do planeta. Então, a primeira coisa que a gente vai poder observar aqui, o Sol, a luz solar, ela não incide de forma completa em todo o planeta, tá? Por quê? Primeiro, por causa dos movimentos, principalmente o movimento de translação, em seguida, por causa desse eixo de inclinação da Terra, tá? Então, a translação e a inclinação do eixo terrestre são responsáveis pela existência das estações do ano. A página, deixa eu olhar aqui, o Nicolas já sabe a página, Isaac perguntou aqui qual a página. Pessoal, tudo tranquilo, né? Tá dando para entender direitinho. Essa parte aí, ela é bem simples, tá? Pronto, então vamos continuar, né? O início das estações do ano, ela é marcado por dias específicos, né? Então, assim, a estação do ano, pessoal, ela é determinada por essa incidência de luz solar, tá? Que o aumento da incidência de luz solar, claro, o Sol, ele emana uma energia, né? Uma energia luminosa e uma energia térmica, tá? Então, isso vai gerar o quê na Terra? Um aumento de temperatura. Então, vocês concordam que quanto maior a incidência de luz solar, maior a temperatura? E quanto menor a incidência de luz solar, menor a temperatura, tá? Então, as estações do ano, nós temos o verão, onde há bastante incidência de luz solar e aumento relativo de temperatura. O inverno, a gente vai ter uma diminuição dessa temperatura, e entre eles, entre o verão e o inverno, nós vamos ter a primavera, tá? A primavera, ela é uma preparação para o verão, tá? Então, é primavera, verão, outono, inverno. Então, essa é a sequência das estações. O outono, a gente sai do verão e entra no outono. Então, o verão, imagine, é uma estação mais quente, tá? Uma estação com bastante iluminação, com bastante sol, com altas temperaturas. E aí, quando sai do verão, a Terra começa a entrar no processo de diminuição aos poucos da temperatura. Tem outros fatores também que vão influir, né, influenciar a incidência de chuvas também. E aí o outono já cai, já dá uma baixa nas temperaturas, e os animais e plantas, eles reagem a essas mudanças, tá? Então, por exemplo, é muito comum no outono, existem muitas árvores que perdem suas folhas justamente na estação de outono. Então, locais que têm as estações do ano bem marcadas, bem definidas, elas presenciam isso, tá? Outono, aquelas imagens de folhas caindo, né? Então, são imagens bem típicas. E aí, quando passa o outono, chega, então, vai esfriando, esfriando, até que esfria mesmo, é o inverno. Quando se sai do inverno, a Terra começa a passar por uma modificação, as temperaturas começam a subir um pouco,
começa a haver uma produção de flores, porque, como eu falei para vocês, tanto plantas como animais, eles reagem, tá, a essas mudanças de clima, de temperatura, tá certo? E aí a gente tem as 4 estações, cada uma com 3 meses, aproximadamente, né? Aqui nós estamos no hemisfério sul, então a gente tem, eu sempre sei pela primavera, tá? Porque a primavera é em setembro, e setembro é o meu mês. Então, eu nasci na primavera, que bom, né? Eu sou do mês das flores, né? O sol está começando a surgir, porque eu amo tanto flor e sol, tá? E aí, setembro, outubro e novembro é primavera, aqui no hemisfério sul. Dezembro, janeiro e fevereiro é verão. Março, abril e maio é outono. Junho, julho e agosto é inverno. E essas estações, elas são iniciadas por uma marcação de dias específicos. Esses dias são denominados equinócio e solstícios, tá? Os equinócios, eles marcam o início da primavera em um hemisfério e o outono no outro hemisfério, né? Porque são opostos. Então, enquanto no hemisfério sul é primavera, no hemisfério norte é outono. Nos dias de equinócio, então, ó, vamos marcar isso aqui. Os equinócios marcam o início da primavera em um hemisfério e o do outono em outro, tá? Outro hemisfério, então, a gente vai ter outono. Nos dias do equinócio, o hemisfério norte e o hemisfério sul são iluminados na mesma proporção de raios solares, porque vocês sabem que essa iluminação de raios solares, ela não acontece de forma assim, bem proporcional, né? E vai acontecer somente um dia no ano, que é no equinócio. Então, nos equinócios, os hemisférios norte e sul, eles vão ser iluminados na mesma proporção. Por causa disso, a duração do dia e da noite é a mesma nos dois hemisférios. Vocês sabem que esses movimentos também geram o quê? O que a gente conhece como fusos horários, né? Diferenças de tempo, tá? De uma região para outra. Por exemplo, a gente tem os fusos horários mais extremos, a gente vai ter daqui para o continente que está lá do outro lado, né? Na Ásia, por exemplo. China, Japão, a gente tem praticamente 12 horas de fuso horário, né? Então, enquanto aqui são 2h10 da tarde, lá é 2h10 da madrugada. E aí a gente vai para outras cidades, onde a gente vai ter uma diferença de 10 horas, de 9 horas, 7 horas, porque estão muito longe, né? Então, ou estão na frente da gente, a gente está atrás, enfim. É muito louco, né? Isso aí, pessoal. Mas nesse dia aqui do equinócio, a gente tem o dia e a noite com a mesma duração, tá? Nos dois hemisférios. Já os solstícios, eles marcam o início do verão em um hemisfério e o do inverno no outro. Então, guardem bem essas informações, tá? Equinócio marca o quê? Primavera e outono. Solstício marca o quê? Verão e inverno, tá? O dia de solstício de verão possui o maior período de iluminação de um ano, enquanto o dia de solstício de inverno tem a noite mais longa do ano, tá? Então, a gente tem aqui períodos diferenciados no solstício de verão do hemisfério norte, a inclinação do planeta faz os raios solares incidirem de que forma? Na maior parte nesse hemisfério, tá? Por isso que, tendo mais raios solares, a gente vai ter mais iluminação, vai ter um aumento de temperatura, por isso que isso marca a estação do verão, tá? E a estação do inverno, justamente, é o oposto que acontece lá do outro lado do mundo, tá certo?
Já no solstício de verão, no hemisfério sul, que é aqui, os raios solares incidem, na sua maioria, nesse hemisfério. Tem alguém querendo entrar? Tem. Boa tarde, Samile. Tá certo, pessoal, tranquilo, né? Isso aqui, eu acredito que deu para vocês entenderem bem direitinho. Isso aqui é só uma questão agora de você bater nessa tecla, estudar, fazer suas anotações, tá? Vamos lá. Os equinócios de primavera e de outono e os solstícios de inverno e de verão ocorrem em dias diferentes, considerando cada um dos hemisférios, tá? Então, você só tem que entender o principal que você tem que entender é isso. Equinócio marca o quê? O início da primavera e o início do outono, em hemisférios diferentes, claro. E o solstício, verão e inverno, tá? E eles ocorrem em dias diferentes, para cada hemisfério, tá? E aí ele pede para a gente ver aqui essa representação, tá? Da Terra em 4 posições em sua órbita ao redor do Sol. A órbita é o movimento, tá? É o movimento que a Terra faz em redor do Sol, correspondentes aos equinócios e solstícios, tá? Então a gente tem aqui, ó, o equinócio de primavera no hemisfério sul, tá aqui nós, ó, América do Sul, Brasil, bem aqui, estão vendo? Não, nós estamos aqui, ó. Então, nós estamos no hemisfério sul, tá? Aí, depois vem o solstício de verão do hemisfério sul, equinócio de outono no hemisfério sul e o solstício de inverno no hemisfério sul. Quais são os dias? Aí aqui a gente vem com a marcação, tá? O dia 20 ou 21 de março configura um equinócio. No hemisfério sul, inicia-se o outono, enquanto no norte, a primavera. Então, entre os dias 20 e 21 de março, né? Então, aqui, como é hemisfério sul, a gente inicia o quê? O outono. Março, abril, maio, junho, a gente tem outono. Aí, quando chega em junho, a gente vai entrar no inverno. Junho, julho, agosto e setembro, justamente, porque em setembro termina o inverno, inicia a nossa primavera. E setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro começa o nosso verão, tá? Então, vocês marquem esse parágrafo todinho aqui, porque ele vai dar justamente o quê? As indicações dos dias que vocês têm que saber, tá? Ah, tem que decorar isso aqui? Não, pessoal, vocês têm que entender, tá? Essa questão de decorar, ela vem de forma natural, tá? Quando você vai ler várias vezes, se você falar para você mesmo em voz alta, se você escrever, fizer anotação, fizer um resumo e esquema, tudo, isso aí vai ajudando a isso ficar guardado na sua memória, tá bom? Vamos lá. De vocês. Principais características das estações do ano no Brasil. As características são diferentes conforme a latitude, tá? Ou seja, conforme a proximidade na linha do Equador. Lembram que eu falei para vocês? Pega o planetazinho, né, que ele é redondinho. Tô com nenhuma bolinha aqui, eu tenho até uma bolinha, tá aqui o planetinho redondo, tá? Redondo 100% não, vocês sabem, é achatadinho nos polos e tal, é ligeiramente, né, enfim, tem uma forma assim um pouco ovoide, né, que chamam de forma geóide também e tal, e aí no meio, né, na horizontal, a gente parte uma linha, como eu mostrei para vocês lá no exemplozinho lá do experimentozinho do isopor, que é a linha do Equador. E aí tem as marcações de latitude. Quanto mais próximo da linha do Equador, menos essas diferenças vão ser sentidas. É por isso que nós não sentimos, tá, pessoal? Ah, tem as 4 estações aqui na nossa região? Tem, mas nós não sentimos tanto, tá bom? E aqui tem o quê? Uma definiçãozinha de latitude, tá, para vocês. Então, quanto mais próximo da linha do Equador,
menos a gente sente. Quanto mais afastada, mais a gente percebe. Não é nem sentir, é perceber, tá? O outono. O outono é uma estação de transição, como eu já expliquei para vocês, entre o verão e o inverno. Seu período compreende o final do mês de março, os meses de abril e maio, e grande parte do mês de junho, né? Então, a gente começa março, abril, maio e junho. Então, a gente conta 3 meses, tá? Nessa estação, em grande parte do Brasil, nota-se uma redução de chuvas, com exceção do extremo norte, né? Lá nas regiões norte, aqui no Nordeste também, em parte, e leste da região Nordeste, onde as chuvas chegam mesmo a intensificar, tá? Então, observem que esses meses aqui, olha, março, abril, nós estamos saindo de abril, entrando em maio, é mês de bastante chuva, né? Aqui, enquanto que nas outras regiões há o quê? Uma redução, tá? As temperaturas, né? Aqui, aproximadamente, tá? Norte e Nordeste, a gente tem temperaturas entre 22 e 32 graus. Centro-Oeste, Sudeste e Sul, entre 18 e máximas de 28, tá? Aí vem o inverno. Aqui representa a atividade do outono, como eu já falei para vocês. Caída de folhas, tá? Folhas secas caídas no outono. Já o inverno, ele se inicia no final do mês de julho. Vocês podem perceber que quando se inicia o inverno aqui, é a hora que para a estação chuvosa. Já perceberam isso? Julho, agosto, setembro, outubro, aproximadamente até novembro, é uma estação sem chuvas aqui, né? Nesse período, podem ocorrer quedas bruscas de temperatura, inclusive em regiões serranas aqui do Nordeste, tá? Especialmente nas regiões sul do país, onde as temperaturas negativas, ou seja, abaixo de zero, ocorrem com muita frequência, porque estão muito longe da linha do Equador, tá? O sul do Brasil, né? Quando a gente vai olhar um mapa do Brasil, a gente vê que a região sul está muito longe da linha do Equador, portanto, nesse período do inverno, recebe pouca incidência de luz solar. O que acontece com a gente aqui que está na linha do Equador? Recebe uma incidência de solar praticamente igual o ano inteiro, tá? Isso é bom em alguns aspectos e ruim em outros. A parte negativa é que a gente não consegue sentir, perceber essas estações, né, que são muito bonitas, né, não tem aquele períodozinho de frio. Por outro lado, isso também torna-se uma parte positiva, porque não temos quedas bruscas de temperaturas, tá? E a incidência de luz solar o ano inteiro, né, praticamente todos os meses do ano, isso é um grande privilégio, tá? E aí, ó, na região sul e sudeste, a gente tem nevoeiros, né? A gente tem geadas, tá? Eventos que não ocorrem aqui. Aí a primavera é aquela estação, como eu falei para vocês, né? Que está entre o inverno e o verão. Terminou o inverno, aí vem a transição, aí a primavera, ela vai se preparando para o verão, que é a estação mais quente, né? E a principal marcação dela são flores, né, o surgimento de flores nas árvores. As temperaturas começam a subir um pouquinho, e o verão a gente vai ter, né, aqui no nosso hemisfério, a gente tem a partir de dezembro, janeiro e fevereiro, e são justamente os meses que mais chove. E muita gente confunde, eu não sei se vocês já ouviram, muita gente acha que dezembro, janeiro e fevereiro, por ter muita chuva, é o período de inverno. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas é porque aqui chove-se no verão. Entenderam? É uma região que a gente... O período que mais tem chuva aqui no Nordeste é verão e outono. Tá certo? A gente vai ter chuvas de curta duração, de forte intensidade, tornam-se frequentes no período da tarde, acompanhadas de trovoadas, rajadas, ventos, especialmente na região sul, sudeste, centro-oeste, tá? No verão, iniciam-se as chuvas na região nordeste, né? Então, um período com bastante chuva, e eu deixo para vocês, né,
em casa, darem uma lidinha aqui nesse horário de verão, nesse tema aqui, né? Vocês sabem por quê que foi instituído o horário de verão, por que que acontece, por que que alguns, já houve época em que todas as cidades do Brasil, elas tinham que ter o horário de verão, né? A gente adiantava os relógios. Hoje em dia não é assim, tá? Por que que isso mudou, tá bom? E aí vocês fazem aqui essas atividades, tá? Então, páginas 210 e 211 eu vou deixar de atividade para vocês, tá? Alguma dúvida, pessoal? Eu vou colocar no chat também, ou lá no... Vou colocar aqui no chat, mas eu vou colocar página... Gente, foi 210, né? 210... Peraí que eu tinha anotado aqui. E 211, tá? Tranquilo? Tudo dominado? Acho que essa parte aí foi muito tranquila, né? Essa parte aí é muito light. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Como eu falei para vocês, agora é uma questão de treinar, fazer os resumozinhos, né? Os esqueminhas, as anotações que são importantes, as atividades que também são muito importantes. E aí você vai permitindo que sua mente vá se adaptando, tá bom? Não, meu amor, só respostas, tá? Não precisa fazer cópia, não, tá? Eu sei que tá todo mundo sobrecarregado, do mesmo jeito que eu tô, vocês também estão, tá? Com um acúmulo de atividades aí muito grande. O importante para mim é a resposta. Só peço que vocês, aqui no topo da página, tá? No topozinho da página, vocês só anotem, tá? Se quiser anotar o tema do conteúdo, o capítulo, pode anotar também, se não, a página, e aí vem as questões. Página 210, questão 1, responde, questão 2, aí vem página 211, e aí responde as questões. Tranquilo? E vocês me enviem, não esqueçam de colocar nome, digitem, por favor, nome, turma e escola. Obrigada pela atenção de todos. Fiquem em paz e até a próxima aula.